Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Brito. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a segmentação dentro do nosso mundo 3D, né? As áreas que a gente tem, para poder dar um pouco de direção para você, né? Porque 3D é uma área tão abrangente que, eu vou falar, deve existir pelo menos aí uns 200 tipos de artista que cada um faz alguma coisa e a gente quer dar um rumo, uma direção aqui para vocês, especificando um pouco de cada uma dessas atividades que nós temos dentro do 3D e como é possível a gente trabalhar dentro delas. Eu sou especialista em modelagem hard surface, mas dentro da própria modelagem hard surface existem algumas segmentações que eu gostaria de destacar ela aqui hoje, tá? A primeira delas seria um Weapon Artist. O Weapon Artist é o cara que é especializado em armas, tá? É o cara que só faz armas. Como vocês podem ver que está passando aí na tela, é um cara que realmente tem que entender o funcionamento de uma arma, tem que entender o calibre dela, tem que entender o funcionamento básico, da mecânica básica de uma arma, né? Não precisa entender tudo que a arma vai fazer, o que gatilho vai, o que cada mola faz. Óbvio que é um plus, né? Quanto mais você souber do que você está fazendo, mais conhecimento você vai ter sobre isso e mais confiança você vai passar para o seu cliente. Mas você não precisa chegar tão a fundo nisso, mas você tem que entender pelo menos o básico, né? O lance de gatilho, você tem que entender proporções de armas, você tem que entender aonde que vai o backstock, né? Que é aquela parte que a gente encosta no ombro, onde vai a câmera, onde vai a bala, onde que vai o cartucho. Então, fazer com que todos eles se encaixam, né? Porque não adianta fazer uma arma com o cartucho lá na frente, a câmera lá para trás e o negócio de colocar no ombro lá para cima, que não faz sentido nenhum, né? É como a gente estudar uma anatomia de um personagem. Não adianta nada fazer o bíceps no pé do cara que vai ficar incoerente. Então você tem que entender a mecânica básica de uma arma, ver como que ela funciona para sim você começar a trabalhar como Weapon Artist. E eu queria destacar aqui algumas das tarefas essenciais para um Weapon Artist, né? O que o cara faz? Ele normalmente trabalha na parte de modelagem. Ele faz todo o processo de modelagem, desde um sketch, desde o conceito ou desde uma blueprint, o que quer que seja. Faz o nosso processo de low poly, high poly, de UV, faz o processo de bake e também o processo de textura. Então é um processo realmente completo. Você vai pegar, produzir uma arma por completo, desde o sketch até o produto final, né? O produto 3D que colocamos dentro da nossa Game Engine. E obviamente tem que entender um pouco do básico das engines para poder entregar para o cliente dentro das nossas engines, entregar tudo certinho só para ele colocar, encaixar no personagem e tudo funcionando, tá? Rig vai ser um plus. Rig, para quem não sabe, é onde a gente encaixa os ossos, né? Vulgo bones, para a gente poder fazer as animações, né? Por exemplo, a animação de trigger, né, que é do gatilho, vai ter uma animaçãozinha, vai ter um bone que vai estar mexendo aquilo lá. Então, o rigger não é obrigatório, mas é um bom plus de você ter no seu portfólio. Então, depois que você se especializar em tudo isso, nessa parte de modelagem, textura, bake, UV, etc., aprender rig também é um bom plus para você estar apresentando para o seu cliente um produto que vai estar, entre aspas, animado, né? Ele já vai estar pronto para animação, pronto, você vai entregar já pronto para o animador animar. Se você quiser se arriscar mais ainda e gostar de animação, vai em frente também, que é um outro plus muito bom para a gente poder seguir como Weapon Artist. Em contrapartida, com o Weapon Artist nós temos o Vehicle Artist, que é o cara basicamente o que faz as armas, só que com veículos. São pessoas especializadas em modelagem 3D para veículos. São as pessoas que também entendem a mecânica básica de carro, entendem como que funciona o motor, entendem como vira um volante, entre outras coisas básicas de um veículo, seja ele moto, seja ele carro, seja ele um caminhão, então um veículo assim de modo geral, que é o que cobre. Então você tem que entender a mecânica básica e também o Vehicle Artist, ele não modela só a parte de fora, ele modela a parte interna também. A gente vê muito Vehicle Artist em jogos de corrida. Por exemplo, a gente quer jogar, sei lá, um Need for Speed Underground 2. Nossa, esse foi longe, hein? A gente vê a parte externa do carro e a gente vê a parte interna, né? Tipo, naquela época não tinha qualidade, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, um Forza Horizon, né? O Forza Horizon, sim, é recente, né? Você pode ver o carro por dentro, você vê todos os detalhes, os volantes, os botões, o que clica, o que não clica, o que faz, o que liga o ar-condicionado, o que liga a música. Então você tem que ter um pouco dessa noção também quando você trabalha nessa parte de veículo, né? É um conhecimento geral da parte de veículo que você adapta no seu workflow, você consegue se tornar um Vehicle Artist. E isso também segue as mesmas tarefas, né, do que um Weapon Artist. O que vai mudar é que são com veículos, né? Você vai fazer modelagem, você vai fazer UV, você vai fazer retopologia, você vai fazer bake, você vai fazer textura, você vai fazer tudo o que encaixa no escopo, né, do 3D, né? Toda a parte do 3D, inclusive o real time, como eu disse, o real time ele vai ser essencial em todas as áreas, principalmente para a gente que estamos trabalhando com jogos. Ele é, cara, um plus absurdo de se você chegar no seu cliente e falar assim, eu vou entregar o arquivo da Unreal. Pronto, o cara já fica felizão. Ao invés dele ter que chegar e baixar o OBJ, baixar a textura, baixar as coisas e montar lá, você já entregar para ele, assim, já é uma mão na roda, bem tranquilo. E subindo um pouco mais aqui no nosso infográfico da especialidade, né, nós temos o Prop Artist. O Prop Artist, ele já é um cara mais generalista dessa arte de prop, né? Antes da gente começar a falar de prop e assets, eu quero deixar uma coisa bem clara que todo mundo me pergunta, né? Qual que é a diferença de um prop e de um asset? Na real, o que é um prop?
Prop nada mais é do que um objeto qualquer. Pode ser uma chave, pode ser um fone de ouvido, pode ser uma caneca, pode ser uma cadeira, pode ser uma faca, pode ser uma arma, pode ser um carro. Então, prop é todos os objetos, né? São todos os objetos, pode ser uma câmera. E qual que é a diferença de prop para asset, né? Tem sempre essa discussão. A verdade é que nenhuma, né? Isso aí é que nego quer confundir a cabeça de todo mundo. Prop e asset é basicamente a mesma coisa, mas tecnicamente falando, o prop é o que tem interação com o personagem e o asset é o que não tem interação com o personagem. Como por exemplo, eu tenho uma chave na minha mão, eu estou jogando Resident Evil, eu tenho uma chave na minha mão que abre uma porta. Eu tenho a chave na minha mão, eu estou interagindo com essa chave, então isso é um prop. Mas se tiver uma chave no canto que eu não vou ter interação, ela passa a ser um asset, mas tanto faz. A verdade é que as pessoas querem só confundir. Então, prop e asset é basicamente a mesma coisa. O que muda é só esse detalhezinho de ter integração ou não com o personagem. Mas, no geral, é tudo o mesmo. Então, é qualquer tipo de objeto, né? Seja ele uma cadeira, uma mesa, seja um generalista. Inclusive, sofás, cortinas, toalha de mesa, porque já entra um pouco assim que foge um pouco do hard surface, né? Não vou dizer que foge do hard surface, se torna uma modelagem inorgânica. Não é uma modelagem orgânica, mas também não é uma modelagem hard surface. É uma modelagem inorgânica quando a gente trabalha com modelagem de tecidos, né? Que seja lá um sofá, seja um puff, né? Entre outras coisas. Então já é uma modelagem inorgânica que sim se encaixa ali dentro do prop artist, que é um cara que consegue ser um pouco mais generalista. Ele consegue fazer um pouco ali de tudo. E também as tarefas dele são como todos os outros, né? Ele tem que fazer a modelagem, ele tem que fazer retopologia, ele tem que fazer o UV, ele tem que fazer o bake, ele tem que fazer textura e também o nosso real time. Só que o prop ele já é um pouco mais abrangente, ele já sabe um pouco mais de tudo, já é um cara ali que é um pouco mais assim generalista. E acima de todos esses caras, nós temos o Hard Surface Modeler. Sim, esse sim é o cara que é o ápice da modelagem Hard Surface, né? Modelagem de tudo. Que é o cara que vai fazer robôs, é o cara que vai fazer mech, é o cara que vai fazer carro, é o cara que vai fazer fone de ouvido, câmera, é o cara que vai modelar construções, tudo que tem Hard Surface. E para quem não sabe, Hard Surface, o nome mesmo já fala, superfície dura, né? Tudo que tem uma superfície dura é considerado uma modelagem hard surface, né? Como eu disse, robôs, placas, caixas de som, então qualquer tipo que tenha uma superfície dura é uma modelagem hard surface. E esse cara, assim, ele já tem que ter um conhecimento masterizado, principalmente em topologia. Topologia, assim, é o essencial para você ser um bom hard surface artist, né? Porque é onde que você consegue eliminar os pinch, consegue dar um flow, né, dar um fluxo para sua malha, poder fazer um negócio bem legal, para realmente você ter um resultado bem bom, seja ele no render para VFX ou seja ele para gaming, tá? Que você tem que ter os bevel, tudo certinho, tudo seguindo um fluxo de uma malha. E é o cara que basicamente modela tudo o que tenha uma superfície dura. É um cara que já está assim bem em cima da nossa árvore de especialidade, porque é um cara que ele realmente tem que ter um conhecimento muito bom sobre topologia para saber modelar tudo, controlar os loops, para poder fazer diversas outras coisas, né, controlar a forma do nosso objeto. E também eu acredito que um bom Hard Surface Artist também tenha que ter um pouco de design, entender como funcionam os designs, formas primárias, formas secundárias, formas terciárias, o respiro entre elas, a quantidade de detalhes. Então já começa a entrar num lance ali, misturar um pouco do artístico e do técnico, né? Mais observação, mais criação também, é uma mescla de todos os outros, né? Mas também não entra só na parte de modelagem, a gente começa a trabalhar mais com um pouco de textura, um pouco de shader também é muito interessante saber, é um baita plus também, principalmente para VFX. Você também tem que saber o bake, né? Como a gente trabalha com game, todas as áreas têm que saber um pouco mais de bake, e também a texturização, né? Texturização e o render real time. Então é um pouco mais de tudo, é um pouco mais de maestria em tudo, é um pouco mais de conhecimento em tudo. E sobre a funcionalidade de tudo, né? Se eu vou fazer uma câmera, eu tenho que entender como que funciona o espelho da câmera, o clipping dela, o fechamento, o ISO, o shutter speed. É bom entender como que funciona, né? Por que a lente fecha assim? Como que ela vai fechar? Como que ela vai abrir? Ela fecha girando? Ela fecha de frente? Ela fecha de assim? É um lance bem legal você entender um pouco de funcionalidade, porque não adianta eu montar um robô de qualquer jeito e tipo não ter um cabo, não ter um pistão hidráulico, alguma coisa que vai fazer movimento, alguma coisa que faz sentido. E eu acho que esse sim é o grande destaque para quem quer trabalhar com hard surface. Então é isso aí, dentro da nossa parte de hard surface, né, que cobre prop, vehicle e weapon, é isso aí que nós temos dentro do nosso setor da indústria. Então eu espero que você tenha gostado, que tenha te dado uma direção. Se você gosta de modelagem hard surface, gosta de poly by poly, gosta de modelar armas e carros, eu acho que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante a te dar uma direção, beleza? Também não esqueça de ver os outros vídeos com os outros profissionais para explicar
como que funciona a área deles, né? Vai que você pode ter um pouco de interesse em characters ou em animação, né? Então dá uma olhada aí em tudo, eu espero que tenha gostado, que isso tenha te ajudado, e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!